Olá, pessoal. Este é mais um Fala Carlão na prateleira de cima do agronegócio brasileiro, como eu costumo dizer, prateleiraça de cima. Hoje aqui, meu convidado, eu tenho o privilégio de, mais uma vez, poder falar com o Lair Hanze. E eu explico esse mais uma vez, é o seguinte, todas as vezes tem um motivo extraordinário. Aliás, mesmo sem motivo, falar com o Lair é sempre muito bom. E hoje eu tenho um motivo mais do que especial. A última vez ele falava aqui comigo como na condição de presidente da Yara Brasil, e hoje ele vai falar comigo na condição já, desde 1º de junho, de presidente da Yara das Américas. Lair, muitíssimo obrigado pela sua disposição de sempre nos atender e falar conosco. Viu? Prazer, Carlão, prazer sempre conversar contigo e obrigado pela oportunidade. Escuta, você é um homem movido por desafios, né? Desde quando você saiu lá de Santa Catarina, a sua vida foi grandes e bons desafios. Como é que é esse novo desafio aí de colocar de pé essa estrutura nova? Vamos falar um pouquinho disso. Desafio é o que move a gente, né, Carlão? E desafio é o que a gente faz crescer, né, em todas as arenas, né? Desafio é o que faz os nossos filhos se desenvolverem no colégio, é o que nos faz crescer como pessoas e não é diferente também na vida profissional. Então, esse é um novo e grande desafio. Eu já achei que o Brasil já era bastante, né, com tudo o tamanho, né, e as peculiaridades que a gente tem em fazer negócios aqui no Brasil, onde uma empresa empreendedora como a nossa, né, é difícil empreender no Brasil, é um grande desafio. E agora, para as Américas, ainda muito mais, porque você começa a ter várias culturas e momentos diferentes, né, mercados que são muito diferentes na sua base. Antes da gente falar disso, você participou ativamente, você, além de presidente da Yara Brasil, era membro do board mundial, então imagino que essa decisão, dessa reestruturação mundial que aconteceu, foi uma decisão também que você participou intensamente. E para o pessoal que não perde nenhum Fala Carlão, para eles entenderem um pouquinho, eu queria que você voltasse um minuto atrás aí e falasse um pouquinho como é que era a organização da Yara e o que mudou. Bom, a Yara é uma empresa centenária, né, fundada em 1905, e é uma empresa que historicamente, né, se organizou por segmentos, né, de segmento de produção, segmento de distribuição, segmento de produtos industriais. É líder mundial em nutrição de plantas, em fertilizantes, né, e o mundo vem evoluindo, andando muito rápido, né, e nós entendemos que nós precisávamos fazer um próximo passo no sentido de otimizar, né, todos os nossos processos, né, a nossa empresa, e nós tomamos então a decisão, mesmo dentro da pandemia, de a gente reorganizar a empresa e passar a organizar ela por regiões mundiais e não mais por segmentos. Então, nós temos agora um segmento, uma região mundial Américas, né, desde o Canadá até aqui o Brasil, Argentina, uma região Europa e uma região Ásia-África. Então, essas são as 3 grandes regiões mundiais e temos algumas unidades globais, né, mais otimizadas também, porque a ideia é que estas regiões, grandes regiões mundiais, elas têm uma estrutura muito mais musculosa, muito mais forte, muito mais próxima dos clientes, muito mais verticalizadas, pegando desde o sistema de produção até lá a porteira da fazenda, né, sempre com foco no cliente, e aí otimizar todo esse processo dentro da região e evitar, entre outras coisas, por exemplo, as questões internas de silos. Eu sou de produção, sou de distribuição, não, eu sou deste mercado, né, servindo a esse cliente nesse mercado aqui. Então é uma diferença muito grande para uma empresa centenária e estamos nesse processo, né, no meio do processo de mudança. Nesse caminho todo que você está falando, produção, distribuição, produtos industriais, dá para você desenhar um pouquinho o que é produção, o que é distribuição, o que são esses produtos industriais aí, só para a gente deixar isso um pouquinho mais claro para os nossos telespectadores? Vamos pegar um exemplo aqui do Brasil que fica mais próximo, né? Então, nós temos uma planta de produção em Rio Grande, né? Então, Rio Grande, nós pegamos
rocha fosfática e Ok. nós pegamos ácido sulfúrico e nós, num processo, né, de produção, nós transformamos isso num fertilizante final, por exemplo, chamado SSP, superfosfato simples, que é aplicado, que é um produto que tem enxofre, né, e tem fosfato, e que é aplicado em todas as culturas, né, aqui do Brasil, que é um solo que demanda bastante enxofre, por exemplo. Então, isso é o que a gente chama de produção, né? Pegar as matérias-primas e produzir o fertilizante. A distribuição é basicamente, tá bom, eu pego esse produto que foi produzido, por exemplo, no Rio Grande, e eu coloco ele no mercado, seja ele como um produto final direto ou um super simples misturado com uma ureia e com um cloreto, que forma então uma mistura, que é o que a gente vai usar lá na soja ou lá no milho e tal. Então, isso é o que a gente chama de distribuição, né, que é uma outra cadeia. E produtos industriais, né, nós somos uma empresa muito forte em nitrogenados e tudo passa pela amônia, e a amônia, ela tem amônia e ácido nítrico, eles têm várias aplicações, basicamente em tudo que a gente vê ao nosso redor. Tem um pouquinho disso, né? Então, a gente tem uma forte, né, participação, seja, né, por exemplo, todo o cloro, né, que está sendo tão usado agora no combate da pandemia. Bom, a base é a amônia, né? Então, isso é o que a gente chama de produtos industriais. São produtos que são não fertilizantes, mas fazem parte da cadeia de produção do mesmo sistema e que são usados para outros fins, né, fins industriais, na indústria automobilística, por exemplo, enfim, na indústria de limpeza, de odores, né? De controle ambiental. Então, tem uma série de aplicações onde nós usamos esses produtos industriais. E dentro dessa nova reorganização, eu imagino que todas as áreas, as 3 áreas, têm que ter, vamos dizer, autonomia para fazer para estar nesse trio aí, nesse processo. É assim mesmo? Já tem? Ou existe vamos dizer assim, alguma planta global que produz para várias partes do mundo? Como é que é? Nós temos duas exceções desse sistema regional, que são duas plantas exatamente que você mencionou. São duas plantas que produzem para o globo, né? Então, elas não são dedicadas a um mercado regional específico. Uma dessas plantas está na Holanda e uma outra está na Noruega. Então, essas são as duas maiores plantas que a gente tem e elas produzem para todos esses mercados. Então, essas plantas, elas ficam dentro de uma unidade global. E os produtos industriais, eles também estão segregados, né, numa corrente de negócio, né, que trata puramente disso, porque é um ramo diferente, ele não é do ramo de nutrição de plantas, né? Então, nós temos uma área que chama, então, soluções industriais, que cuida, então, deste ramo de negócio. E essa unidade global, só para a gente também, é uma curiosidade minha, quais são que tipo de produto que eles fornecem para as outras unidades? Essas são unidades de produção, né, e elas fornecem para as unidades de distribuição a nível mundial. Então, nós teríamos, por exemplo, da Noruega, nós teríamos um produto, um NPK, né, que são os nossos Yaramila, que tem uma característica que eles têm todos os nutrientes no mesmo grão, né? Então, nós somos os líderes mundiais em produzir esse tipo de produto, onde você tem um produto específico para uma cultura, um milho, um algodão, uma cana-de-açúcar, onde, em vez de ter uma mistura, né, de grãos, né, onde um grão tem nitrogênio, outro grão tem fosfato, outro grão tem cloreto, você tem o NPK, tudo com todos os nutrientes no mesmo grão, assegurando que cada planta receba os mesmos nutrientes. Então, esse é apenas um exemplo, né? Os nitratos, né, Yaraliva, que são produtos especiais usados numa série de culturas, mas especialmente nos hortifrutis, né, e flores, que fazem uma grande diferença na produtividade e qualidade desses produtos. Então, esses são exemplos de produtos que vêm destas unidades globais e são distribuídos nessas unidades regionais ao redor do mundo. Pensando na importância do Brasil, né, que é um grande mercado aí para Irá, seria, vamos dizer assim, é uma viagem minha pensar que, de repente, o Brasil poderia ter uma unidade semelhante a essa que está na Holanda
e que está na Noruega, não faz sentido ter uma unidade dessa aqui no Brasil? Existe algum pensamento ou investimento nessa direção ou já existe e eu nem estou sabendo? Não, a Yara, você é da agricultura, né, Carlão? A Yara, ela é uma empresa que é muito forte em nitrogênio. Nitrogênio é um dos componentes. Nitrogênio, ele é muito importante no mundo. Mas no Brasil, relativamente, ele é menos importante, porque a nossa maior cultura, ela é soja. E soja não demanda nitrogênio, ou muito pouco. Então, no Brasil, o fósforo e o potássio são muito importantes. Então, nós não tínhamos, a nível global, na Yara, um NPK, que foi o que eu comentei agora há pouco, para a cultura da soja, o que era inadmissível. Então, nós somos pioneiros, desenvolvemos aqui no Brasil, nas nossas plantas de produção, em Rio Grande, em Ponta Grossa, no Paraná, em Cubatão, São Paulo, produzindo então um NPK no grão para a cultura da soja, onde você tem, de novo, em cada grânulo, todos os nutrientes que você precisa para a cultura da soja, que tem sido um grande sucesso. Então, nós já temos essa produção aqui no Brasil também, mas você tem razão, o Brasil ele importa 75% de todo o fertilizante que ele consome. Então, em o Brasil se tornando competitivo, por exemplo, em gás, o Brasil poderia produzir mais nitrogênio aqui no Brasil. O Brasil é forte em fósforo, né, onde nós estamos investindo, por exemplo, em salitre, né, um investimento de 5 bilhões de reais, mas o Brasil, infelizmente, não tem reservas de potássio. Então, potássio a gente importa aí 97% do potássio, porque a gente não tem reservas. Então, a área onde o Brasil pode crescer mais ainda é fósforo, e a área de nitrogênio, mas para crescer em nitrogênio nós precisamos ter competitividade do gás natural, porque o fertilizante é uma commodity. Então, se o custo do gás que nós temos no Brasil hoje é 3, 4 vezes o preço comparável no mercado internacional, então é muito difícil produzir nitrogênio competitivo aqui no Brasil, infelizmente, por enquanto. Vamos lá, que nós estamos já seguindo aqui. Eu nem quero falar muito do Brasil, porque o Brasil, você agora já passou o bastão para o Brasil, né? E eu vou pedir para você, daqui a uns dias, você vai assumir um compromisso. O presidente do Brasil tem que me falar aqui no Fala Carlão. Vamos deixar ele contar as coisas do Brasil, né, Lair? Sem problema. Deixa eu te falar. E esse desafio aí, que tamanho que ele tem aí? Você conhece muito bem a Argentina, você conhece muito bem alguns países da América Latina, o Brasil não preciso nem falar, mas o que te espera aí para cima? Quanto mais a gente sobe, né, mais complicada a coisa fica, né? Porque o Brasil é um mercado onde a gente tem uma presença grande, a gente conhece muito, está há um bom tempo aqui, então temos um bom conhecimento aqui no Brasil, temos uma base muito boa. A América Latina a gente foi construindo nos últimos 10 anos, então ainda tem espaço, mas a gente já colocou o pé e já temos uma boa leitura de mercado. Estados Unidos, temos um pouco uma dicotomia, porque é o mercado mais maduro da região, né, mais estabilizado, né, mais desenvolvido, mas, por outro lado, é um mercado onde relativamente nós temos como Yara a menor presença. Né? Então, a Yara cresceu muito na Europa, cresceu muito na Ásia e na África, e agora, ultimamente, aqui na América Latina, e nos Estados Unidos ainda a gente não cresceu muito. Né? Então, esse é um dos objetivos, né? Nós estamos crescendo organicamente com produtos especiais e olhando as formas de a gente colocar um pouco mais o pezinho lá nos Estados Unidos de uma outra forma, porque é um mercado muito relevante a nível mundial. E vem cá, você falou em colocar o pezinho, né? E agora a gente nem pode efetivamente colocar o pezinho, porque a gente está tudo aqui, né? Que aprendizado, como é que é fazer uma transformação desse tamanho, né? Como se não bastasse botar todo mundo em home office, 1.300 pessoas aqui no Brasil e tal, e ainda ter que fazer toda uma mudança dessa via Zoom, via digital. Que loucura, hein? Mas eu te digo que é uma beleza, viu, Carlão? Eu tô muito contente, né? Obviamente que nada substitui, né, um olho no olho, né, um apertar de mãos, especialmente na cultura latina e tal. Mas eu tô impressionado com o que a gente consegue fazer,
a nível virtual, né, né, onde a gente tem de alguma forma um papo, né, Uhum. olho a É. olho aqui. Uhum. Eu acho que a prática aqui nos forçou, né, e está funcionando muito bem, né, inclusive colégios também. E o segundo, de a gente empoderar as pessoas, né? Então, como você não pode estar lá fisicamente, você não tem opção. Você tem que, né, dar o direcionamento e confiar. E as pessoas, elas normalmente não decepcionam, porque elas querem mostrar o seu melhor. Então, é um efeito muito interessante. A gente fez uma transformação brutal. Eu nunca viajei tanto como eu estou viajando agora, né, virtualmente. Eu nunca visitei tantas pessoas, tantos lugares, né, fazendo tudo virtual, com uma qualidade de vida melhor. E as coisas estão progressando igual ou melhor do que estavam progressando antes. Rapaz, eu falar com você é uma beleza, porque a gente nem começou a conversa, mas já tá na hora de terminar aqui, viu? Laer, eu queria agradecer imensamente sua presença aqui no nosso Fala Carlão. Eu sempre falo que o Fala Carlão é da prateleira de cima, porque tem pessoas como você aqui que conseguem realmente ter um poder de síntese maravilhoso e tem uma simplicidade e enxerga as coisas muito lá na frente. Então, me fala um pouquinho, só agora, porque eu falei que você participou desse remanejamento, um remanejamento dessa natureza, quando é que vocês começaram a pensar nele? Ele é pensado ao longo de meses e talvez até anos, né? Mas ele Aham. começou a ganhar muita força dentro da própria pandemia, né? Lembrando que a pandemia começou lá em fevereiro e tal, e nós começamos a ver, então nós já tínhamos essa ideia de que queríamos empoderar muito mais, né, as unidades a nível regional, e a pandemia nos trouxe uma lição muito forte. Nós setamos os objetivos globais e nós não tínhamos alternativa a não ser empoderar as unidades na ponta. O gerente da planta lá de São Luís do Maranhão, ou lá de Ferrara, na Itália, né? É ele que vai fazer acontecer. E o resultado, Carlão, foi fantástico. Para você ter uma ideia, nós nunca paramos nenhuma planta lá na Itália, nós temos 2 plantas lá, inclusive uma delas quebrou o recorde mundial de produção no auge da pandemia. Então, nós tivemos uma... E aqui no Brasil aconteceu a mesma coisa. Então, isso só reforçou, né, de que não somente que era possível, mas que era até uma necessidade e tal, e dar mais autonomia e tal, e isso foi o clique que, apesar, em vez de esperar lá na frente, um momento ótimo, né, de aproveitar o lado bom do lado ruim, e fazer esse movimento agora e empoderar muito mais as unidades, né, e deixar as pessoas voar, deixar as pessoas florescer dentro de uma orientação geral do campo de atuação. Maravilha. Querido, que futuro você vê a agricultura brasileira, né? Eu acho que para a gente terminar, encerrar, eu queria que você falasse um pouquinho desse propósito da Yara e de como você enxerga essa nossa fortaleza chamada agricultura brasileira. Futuro de ouro, Carlão. Futuro de ouro, porque a lógica não muda. Por mais duro que seja, a pandemia vai ceifar uma série de vidas, mas ela não muda em nada o balanço mundial de necessidade de geração de comida, que é brutal. Então, com pandemia, sem pandemia, quem ficar vivo, e 99,999% da população vai ficar viva, e essas pessoas precisam comer. De onde é que vem a comida? Vem da agricultura. Quem é o destaque a nível mundial para produzir comida? Brasil. Quem é o grande potencial para produzir comida para o mundo? Brasil. Nós temos terra, nós temos água e nós temos clima. Ninguém tem uma situação sequer parecida com o que nós temos. Isso é nosso, ninguém tira daqui, ninguém pode levar isso. Você pode levar a produção, mas o solo, o clima, a água, não tem como você levar. Então, o futuro ele é brilhante para a agricultura brasileira e nós estamos casados com esse futuro, porque a nutrição, né, a planta, o solo precisa de nutrição. E esse é o nosso papel e a gente está aqui para crescer junto com a agricultura brasileira. Maravilha, muitíssimo obrigado, meu querido. Falei aqui com o Lair Hansen, ele que é o presidente agora da Yara Américas, e esse foi mais um Fala Carlão na prateleira de cima do agronegócio. Super obrigado, viu, Lair? Beleza, Carlão? Muito obrigado pela oportunidade, um abraço a todos e continuem se cuidando.
É isso aí, queridos. Se vocês estiverem nos vendo através do Facebook, já vai logo deixando aí seu like. Se você estiver no YouTube, se inscreve no nosso canal, aperta o sininho para você receber todas as nossas notificações. E se você estiver na audiência qualificada do canal do Boi, muitíssimo obrigado. Um forte abraço a todos vocês e eu te vejo no próximo programa.